Bom, a apresentação em questão, ela vai apresentar o que é o concreto compactado com rolo, quais suas funções, finalidades, utilizações, como é feito, os processos, entre outros. O grupo é composto por mim, Caroline, pelo Derek e pela Laísa. Bom, a definição do que é um concreto compactado com rolo, ela é apresentada pela NBR 16312 e ela nos diz que é uma técnica construtiva composta de um concreto dosado de forma que, em seu estado fresco, seja capaz de suportar o peso de um rolo vibratório e compactador no momento do adensamento. Esse tipo de concreto ele é utilizado para a formação de corpos de barragem, pavimentos, seja para revestimentos ou como base. A história do concreto compactado com rolo ela se inicia em 1893, nos Estados Unidos, onde foi feito o primeiro uso desse tipo de concreto. Foi utilizado um concreto com baixo consumo de cimento e baixo teor de água, e ele foi compactado por compressão em uma rua do estado de Ohio, a Courthieve, em Bellefontaine. E essa rua ela tinha ranhuras a cada 10 centímetros para evitar que os cavalos que trafegavam por ali sofressem algum tipo de acidente por causa do novo pavimento. Aqui a gente pode ver uma imagem da rua e ela realmente tem essas ranhuras espalhadas pela avenida. A partir de 1944, ele passa a ser mais utilizado para questões de pavimento, porque a Inglaterra difundiu muito esse uso. E algumas rodovias que a Inglaterra construiu foi a rodovia de Creil, com 70 km de distância, e a rodovia que liga Londres a Birmingham, com 100 km de distância. Nessa imagem a gente pode ver a M40 Motorway, que é a rodovia que liga Londres a Birmingham, hoje em dia, depois de, claro, ter passado por alguns processos de melhorias e manutenção. Essa tecnologia do concreto compactado com rolo, ele também é utilizado para barragens e ele passa a ser utilizado com essa função a partir da década de 60, quando na primeira barragem onde ele é utilizado, que é a barragem de Ximen, em Taiwan, ele é utilizado no núcleo da ensecadeira, não é utilizado propriamente para a construção da barragem como um todo. Isso em 1960. Depois, na barragem de Itaipu, ele também é utilizado para a construção de alguns pisos da barragem e algumas rampas, em 1976. E a primeira barragem a ser totalmente construída com concreto compactado com rolo é a barragem de Saco, de Nova Olinda. E ela teve um uso de 138 mil metros cúbicos de concreto compactado com rolo. E ela foi construída num curto espaço de tempo, cerca de 3 meses. E teve picos de concretagem de 2.500 metros cúbicos por dia. Os primeiros usos no Brasil para questões de pavimentos aconteceram em 1925, quando a rodovia Caminhos do Mar, que liga São Paulo, o litoral do estado de São Paulo, ao Planalto Paulista, foi pavimentada com esse tipo de concreto. E foi o primeiro pavimento da América do Sul feito com concreto compactado a rolo. Em 1972, os pavimentos feitos com concreto compactado a rolo já tinham se desenvolvido e difundido bem mais. Então, a gente teve várias avenidas pelo país que começaram a ser construídas com essa tecnologia, como a Avenida Sertório, a Avenida Bento Gonçalves, a primeira e segunda perimetrais, que são avenidas de Porto Alegre. Outras avenidas ou rodovias do país que são construídas com CCR são a rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, a rodovia Rio-Petrópolis, a rodovia Anchieta, a Avenida Boa Vista, em Recife, entre outras. Em geral, falando sobre matérias-primas, em geral, o concreto compactado a rolo, ele utiliza os mesmos materiais que um concreto convencional, cimento, agregado graúdo, miúdo e água, porém, a gente tem que ter uma atenção maior para o tipo de cimento que vai ser utilizado. Nesse caso, considerando que em barragens ou até mesmo para pavimentos, o volume de concreto feito pode ser muito alto,
a quantidade de cimento usada também seria elevada, e isso gera um maior calor da hidratação nesse concreto, o que pode gerar problemas de durabilidade. Então, se indica um cimento com um baixo calor de hidratação, em geral um CP2E, que é um cimento que tem escória na sua composição, e essa escória ela vai trazer uma reação mais lenta e vai diminuir o calor de hidratação nas primeiras idades. Também pode haver a necessidade da incorporação de alguns aditivos também relacionados a isso. E ele tem um baixo custo porque ele não necessita nenhum tipo de material especial que vá exigir um transporte ou alguma matéria-prima que seja de mais elevado custo. Em relação ao traço desse concreto, a gente sabe que o consumo de cimento vai ser um consumo baixo, comparado a um concreto tradicional que tem cerca de 300 kg de cimento ou mais. O CCR ele tem um consumo de cerca de 80 a 120 kg por metro cúbico. E esse volume de cimento ele também precisa ser avaliado conforme o volume de concreto que for ser produzido, para haver um controle do calor de hidratação, utilizando um cimento mais apropriado, como foi apresentado anteriormente. Em relação ao consumo de água, ele também é um consumo bem mais baixo, é um cimento com baixa umidade, é um cimento mais farofento, e essa umidade é em torno de 6% em relação à massa dos demais materiais secos. E se comparado a um concreto tradicional, que usa cerca de 190 litros por metro cúbico de concreto, o CCR ele tem uma diminuição de cerca de 30%, usando cerca de 110 a 130 litros por metro cúbico. Em relação aos agregados utilizados, a distribuição granulométrica ela é muito importante que seja contínua, e o controle tecnológico tem que ser muito alto na escolha dos agregados. Isso porque, como esse concreto ele tem bem menos pasta na sua composição, esses agregados eles precisam se preencher. Então, tem que haver agregados menores para preencher os vazios deixados pelos maiores, porque não vai haver pasta suficiente para realizar esse preenchimento e envolver todos esses agregados. Então, se os agregados não tiverem uma distribuição granulométrica muito constante, muito contínua, vai haver vazios nessa pasta e vai ter problemas de durabilidade. Esses grãos eles devem ter em torno de 38 milímetros, podendo variar de 19 a 50 milímetros de diâmetro, e isso vale para pavimentos. Em relação a barragens, o diâmetro dos agregados pode ser bem maior, isso porque como o consumo de concreto é muito mais alto, vai demandar muito mais concreto, agregados maiores vão diminuir a necessidade do consumo de cimento, vai diminuir a quantidade de cimento necessária, o que vai diminuir custos e vai ser mais vantajoso. Também pode ser necessária a utilização de aditivos retardantes, para retardar o início do tempo de pega, visando que, como ele é um concreto que já tem um menor teor de água, ele pode, se houver um maior calor de hidratação, ele vai perder mais água e vai enrijecer mais rápido. Então, pode haver necessidade do uso de algum aditivo retardante. Hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre o processo de mistura e transporte. A mistura é realizada em betorneiras, como procedimento para a mistura de um concreto convencional, porém essa mistura resulta em um concreto mais seco e mais esfarelento. Esse nosso concreto, então, ele necessita de um uso de aditivos retardantes, porque quando ele é transportado, há um grande volume desse material e a gente precisa diminuir o calor de hidratação dele. O transporte, então, é realizado por meio de esteiras ou caminhões basculantes, desde que nesse transporte não ocorra a segregação e a mudança de umidade. Tanto que para caminhões basculantes, principalmente, há uma forte recomendação que se coloque uma lona em cima do caminhão para que não ocorra essa perda de umidade para o ambiente externo. O procedimento de lançamento e adensamento. A camada que a gente vai lançar, ela tem que ser de 20 a 30% mais espessa do que a nossa camada especificada no projeto. Porque quando a gente lança esse concreto, logo depois a gente vai passar com um rolo compactador e a espessura dessa camada vai ser claramente menor. Existem então dois métodos para realizar esse adensamento, que seriam o método tradicional e o método rampado. O método tradicional, então, muito utilizado para pavimentação e, de certa forma, para barragens também.
ele é realizado por meio de tratores que vão espalhar e lançar esse material e os rolos que vão fazer a compactação. A camada do nosso concreto, então, vai ser de cerca de 30 centímetros, e como ele é um processo mais demorado para ser realizado, a gente também precisa utilizar camadas de argamassa para ir selando cada camada do nosso concreto e unindo com a camada superior do concreto. A nossa argamassa, então, possui cerca de 0,5 e 1 centímetro. Na realização dessas obras também, a colocação de juntas de dilatação para que não ocorra fissuração térmica. Deixei uma imagem aqui na direita que representa nossos processos de camada com substrato, camada do concreto compactado com rolo e a argamassa de ligação. Esse aqui é um exemplo de utilizado em barragens porque ele tem 2 metros de altura e 2 metros de altura seria inviável para pavimentação. Aqui, então, está um exemplo de um vídeo do método tradicional. A gente vai poder perceber que há o lançamento, o espalhamento e o adensamento feito por rolos do nosso concreto. Dá para a gente perceber claramente que são realizadas camadas, conforme eu apresentei no método tradicional. E logo depois vem o processo de cura que eu vou apresentar nos slides a seguir. O método rampado agora, que ele é utilizado apenas para barragens, que ele é também conhecido como método chinês rampado, que ele foi apresentado num simpósio internacional de barragens. E o que difere ele do método tradicional é que ele é executado em rampa com uma altura variável de 1,8 a 3 metros. Ele tem subcamada de 30 a 35 centímetros e essa declividade da rampa varia de 7% a 10%. Então, a principal diferença dele é que ele não necessita de argamassa de ligação, porque ele é realizado de uma forma muito mais rápida do que o método tradicional. Aqui vou apresentar alguns procedimentos de cura. A cura é realizada por meio de impermeabilizantes, principalmente com pintura com emulsão betuminosa, manta de cura e produtos poliméricos em geral. Como eu deixei aqui nas duas primeiras imagens, um processo de pintura e um processo de manta. E também o nosso mais comum, que é a aspersão contínua de água. Em relação às vantagens no uso desse concreto, a gente pode destacar dois principais fatores. O primeiro, então, seria em relação à sua velocidade de execução, e o segundo seria em relação aos custos, a redução dos custos no uso desse concreto. Em relação à sua velocidade de execução, então a gente sabe que em concretos convencionais, muitas vezes a gente tem um tempo de espera na sua cura. Em concretos convencionais, às vezes tem que esperar um tempo, dias, semanas, para que esse concreto ele adquira uma resistência já necessária para que a gente consiga trabalhar sobre ele. Em concretos compactados com rolo, concreto CCR, esse tempo é muito menor, então a gente consegue trabalhar sobre esse concreto com pouco tempo de cura. Então, vai facilitar muito em relação à nossa velocidade, vai agilizar muito a sua velocidade de execução. E também, no mesmo dia, num determinado período, no mesmo período, a gente consegue concretar um volume muito maior de concreto CCR do que concretos convencionais. Então, no mesmo dia, no mesmo período, a gente consegue concretar muito mais CCR do que concretos convencionais. Então, a gente tem uma velocidade de execução maior, que pode chegar 2 até 3 vezes mais, comparando então com esses concretos convencionais. E se pensarmos que esse concreto é muito utilizado em rodovias, em barragens, que são obras de grande porte muitas vezes, então essa redução no tempo pode chegar a semanas, meses, quem sabe até anos. E outro fator também muito importante seria a redução dos custos. A gente sabe que esse concreto CCR é um concreto com baixo teor de cimento por metro cúbico, então vamos ter economia. E também a gente sabe que em obras o tempo é dinheiro. Então, uma menor velocidade, quer dizer, com uma maior velocidade, com menor tempo, a gente consegue reduzir os custos. Então, esses são os duas principais vantagens no uso desse concreto.
a sua velocidade de execução e também a redução nos custos. Pensando no outro lado, em relação às desvantagens, o principal fator é a sua limitação. Ou seja, esse concreto é muito limitado em relação à sua aplicação, ao lugar onde a gente pode aplicar esse concreto. A gente viu que ele é muito usado em rodovias, em pavimentos e em barragens. Então a gente não pode usar esse concreto para produzir um pilar, para produzir uma viga, a gente não consegue utilizar esse concreto para produzir um prédio, por exemplo. Então ele é muito limitado no seu uso. E outros fatores também, não são os principais, mas também dá para se destacar, seria as suas superfícies rugosas, como mostra na figura, são então bastante irregular, e quando o veículo vai trafegar sobre uma rodovia que foi construída usando concreto compactado com rolo, vai ter bastante ruídos em função dessa superfície bastante irregular. E também a gente tem que ter um cuidado maior, porque essa é uma mistura, esse é um concreto com baixa umidade, e principalmente em climas quentes nós temos que ter um cuidado maior para não ter perda de água, né, durante a cura pela evaporação. Em relação às normativas, a normativa brasileira que gere sobre o uso e sobre as características desse concreto, do concreto CCR, seria a BNT NBR 16302 de 2014. Ela é dividida em 4 partes. A primeira parte, então, é uma parte mais de terminologia. A segunda seria preparação laboratório, a terceira, ensaios de laboratório e a quarta, ensaios em campo. O que a gente pode destacar dessa norma? Então, ela vai dizer qual é o ensaio para a determinação da consistência desse concreto. A gente já viu ensaio de consistência em outra unidade durante as aulas. A gente sabe que, dependendo da consistência do concreto, a gente tem determinados ensaios a ser feitos. Então, em concretos com consistência seca, concretos bem farofentos, nós temos que usar o chamado consistômetro Vebe, como na figura ali. Então, ele é todo normatizado, é um recipiente cilíndrico com determinado tamanho, determinado volume, geralmente transparente, que ele é posto sobre uma mesa vibratória. Então, é incorporado concreto dentro desse recipiente, uma quantidade determinada, e liga-se a mesa vibratória e também liga-se um cronômetro. No momento que esse concreto ele preencher toda a superfície lateral desse recipiente, nós temos o chamado Cannon Time, que é um parâmetro então, que vai determinar a consistência desse concreto. Quanto mais farofento, quanto mais seco, vai demorar mais para então ocorrer esse preenchimento na superfície lateral. E também com esse aparelho a gente também consegue determinar a massa específica em estado fresco. Eu trouxe aqui um vídeo para exemplificar como é que é feito esse ensaio. Então nós temos a mesa vibratória, nós temos um recipiente, aqui não é transparente, mas na norma recomendo que seja transparente. Então eles adicionam, incorporam o concreto nesse recipiente dentro de um molde, conforme a normativa. Eles vão retirar esse molde e depois eles vão acionar essa mesa vibratória e também vão acionar o cronômetro. No momento que esse concreto preencher toda a superfície lateral, por isso é importante ter um recipiente transparente, no momento que ele preencher toda a superfície lateral, a gente vai ver quanto tempo demorou para que isso aconteça, e esse tempo, então, vai ser chamado Cannon Time, que vai medir, vai ser um parâmetro para a consistência desse concreto. Em relação a outras normas brasileiras, nós temos também o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que é o DENIT, que nós temos duas normas que vão falar sobre o concreto compactado com rolo. A primeira seria a 059 de 2004, que vai falar sobre pavimentos rígidos e também vão falar sobre pavimentos compactados com rolo. E é importante destacar que ali na norma diz que o índice de Vebs é em torno de 25 a 35 segundos. Uma outra norma do DENIT seria a 064 de 2004, que vai dar as diretrizes de como determinar então a consistência desse concreto, também utilizando o Vebe. Em geral, essa norma é uma norma muito parecida com a da BNT, que é um esquema desse aparelho.
Em relação a normas internacionais, nós temos da Sociedade Americana de Testagem e Materiais, que seria a norma ASTM C1170, que vai falar do teste padrão para determinar a consistência desse concreto também utilizando uma mesa vibratória, algo muito parecido, então, ao que eu mencionei antes. Também, do Instituto de Concreto Americano, nós temos, aqui eu trouxe duas normas. Primeiro, então, a CI PRC 327-14, que vai falar de guias para pavimentos utilizando concreto compactado com rolo, vai dar uma visão diretriz muito grande, muito geral. E também tem uma outra norma, também está a CI, que seria a PRC 207.5-11, que vai falar um relatório sobre o CCR. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as principais propriedades. A gente fala que o nosso concreto tem que ter uma consolidação muito eficaz. Ele deve estar seco o suficiente, mas também úmido o suficiente. Quando a gente fala em seco o suficiente, a gente fala que ele deve permitir que passe um rolo compactador por cima dele, sem que haja o afundamento e sem que o nosso concreto fique aderido à superfície do rolo. Mas também ele deve estar úmido o suficiente para que ocorra o processo de mistura, o processo de hidratação e também o processo de adensamento. A consistência e a trabalhabilidade também são duas características importantes, porque elas devem permitir a compactação do nosso concreto e também devem permitir que ele fique aderido à superfície sem que ele se mova para nenhum lugar. Outra característica importante é que a velocidade na obra é muito maior, porque quando a gente realiza o lançamento de uma camada, a gente não precisa esperar muito tempo para que essa camada seque, para que ocorra o lançamento de outra camada na superfície. A resistência à compressão também deve ser elevada, porque na questão de pavimentos ela deve permitir que elevadas cargas passem por cima dele, e na questão de barragens também, deve suportar o peso da água. Algumas das principais aplicações, então, seria a pavimentação e barragens, principalmente de grande porte. Na pavimentação, ele se comporta como o piso da via, sem que haja nenhuma preparação antes da aplicação desse concreto, e ele também se comporta como subbase, que daí ele seria essa primeira preparação para vir uma outra camada superior a ele. Aqui eu trouxe dois exemplos, como a pavimentação do aeroporto de Viracopos e também a Estrada da Batalha, em Pernambuco. E também como barragens de grande porte, que eu trouxe os exemplos a seguir, uma barragem de grande porte no Japão e a barragem da usina Mauá, aqui no Brasil. Agora algumas conclusões para a gente chegar com todas as informações apresentadas nos slides anteriores. Ele não difere no que diz respeito aos materiais dos concretos convencionais, ele ainda utiliza água, agregado, cimento, mas o que difere ele realmente seria o traço. Ele também difere do concreto convencional, principalmente no quesito de consistência, porque os métodos convencionais de trabalhabilidade não conseguem se aplicar a ele, como, por exemplo, o slump test, que é o que eu deixei aqui no lado para a gente observar. No que diz respeito ao lançamento, ele pode ser feito de uma forma manual ou uma forma mecânica, por meio de motoniveladoras, como eu deixei aqui uma imagem para vocês, ou também de pá carregadeiras. O adensamento, então, principalmente ele é feito por rolos compactadores, mas também ele pode ser realizado por meio dessa máquina vibradora, que vai compactando, mas seria mais para um porte pequeno, como aqueles caminhos de pedestres. Com isso, a gente encerra o nosso trabalho e aqui a gente apresenta as nossas referências. Muito obrigada pela atenção de todos.